Parte 2, capítulo 34, que narra a notícia que se teve de como desencantar a Sem-Par Dulcinea del Toboso, uma das aventuras mais notáveis deste livro. Grande era a satisfação que experimentavam o duque e a duquesa com a conversação de Don Quixote e Sancho Pança, e, confirmando a intenção que tinham de fazer-lhes algumas burlas com vislumbres e aparências de aventuras, escolheram por tema o que Don Quixote já lhes havia contado da cova de Montesinos, para fazer-lhe uma famosa, porém, o que mais espantava a duquesa era que a ingenuidade de Sancho fosse tanta que o tivesse levado a crer ser verdade infalível que Dulcinea del Toboso estivesse encantada, quando fora ele próprio o mentor e autor daquela tramóia. Assim, havendo dado ordem a seus criados sobre tudo quanto deveriam fazer, dali a 6 dias levaram Don Quixote a uma caçada de montaria, com tal aparato de monteiros e caçadores como poderia levar consigo um rei coroado. Deram a Don Quixote vestes de montar e a Sancho um trajo verde de finíssimo pano. Don Quixote, porém, não quis vestir o seu, dizendo que logo haveria de voltar ao duro exercício das armas e não poderia levar consigo guarda-roupas nem adornos. Já Sancho aceitou o que lhe deram, com a intenção de vendê-lo na primeira ocasião que se lhe oferecesse. Chegado, pois, o esperado dia, armou-se Don Quixote, vestiu-se Sancho e, montado em seu ruço, que não quis deixar, embora lhe tivessem oferecido um cavalo, enfiou-se entre a tropa dos monteiros. A duquesa saiu bizarramente adereçada, e Don Quixote, em extremo cortês e comedido, tomou a rédea de seu palafrém, sem embargo de que o duque o não quisesse consentir. Por fim, chegaram a um bosque situado entre 2 altíssimas montanhas, e ali, tomados os lugares, esperas e veredas, e, repartida a gente por diferentes postos, deu-se começo à caçada com grande estrondo, grita e vozearia, de modo que não se podiam ouvir uns aos outros, tanto pelo ladrido dos cães como pelo barulho das buzinas. Apeou-se a duquesa e, com agudo venábulo na mão, postou-se numa espera por onde sabia que costumavam vir alguns javalis. Apearam-se igualmente o duque e Don Quixote, ladeando-a enquanto Sancho se colocou atrás de todos, sem descer do ruço, que não ousava desamparar, para que não lhe sucedesse algum desmando. Apenas haviam assentado o pé, pondo-se em ala com outros muitos criados, quando viram que vinha em sua direção, acossado pelos cães e seguido pelos caçadores, um desmensurado javali, rangendo dentes e comilhos e arrojando espuma pela boca. Ao vê-lo, Don Quixote, embraçando o escudo e empunhando a espada, adiantou-se para recebê-lo, e mesmo fazendo o duque com o seu venábulo, a todos, porém, ter-se-ia adiantado a duquesa, se o duque não impedisse. Somente Sancho, ao ver o valente animal, abandonou o ruço e pôs-se a correr quanto pôde. Tentou subir a uma alta azinheira, mas não conseguiu, pois, quando já se achava no meio da árvore, agarrado a um galho, esforçando-se por grimpar até o alto da copa, tão curto de ventura e desgraçado foi, que o ramo se quebrou, caindo com ele, antes de chegar ao chão. Porém, enganchou-se ele numa galha, ficando suspenso no ar. Vendo-se assim, notando que se lhe rasgava o saio verde, e parecendo-lhe que o feroz animal, se ali chegasse, o poderia alcançar, começou a dar tantos gritos e a pedir socorro com tal veemência que todos os que o ouviam e o não viam creram achar-se ele entre os dentes de alguma fera. Finalmente, ficou o comilhudo javali atravessado pelas pontas dos muitos venábulos que se lhe antepuseram. Don Quixote, voltando a cabeça aos gritos de Sancho, que já reconhecera serem dele, viu-o pendurado na azinheira de cabeça para baixo, e junto a ele o ruço, que o não desamparara em sua calamidade. Disse Cide Hamete que poucas vezes viu a Sancho Pança sem ver ao ruço, nem ao ruço sem ver a Sancho. Tal era a amizade de boa-fé que entre ambos existia. Chegou Don Quixote e desenganchou Sancho, que, ao se ver solto e no chão, olhou seu rasgado saio de montaria com pesar na alma, pois pensara ter na veste um morgádio
Depois disso, atravessaram o pesado javali sobre uma azêmula e, cobrindo-o com galhos de alecrim e ramos de murta, levaram-no, como em sinal de vitoriosos despojos, a umas tendas de campanha que no meio do bosque estavam armadas. Ali acharam as mesas arrumadas e a comida servida, de tal modo suntuosa e farta que bem revelava a grandeza e magnificência de quem oferecia. Sancho, mostrando à duquesa os rasgões da sua rota veste, disse: se esta caçada fosse de lebres ou passarinhos, seguro estaria meu saio de não chegar a tal extremo. Não sei que gosto se tem em esperar um animal que, se vos alcança com uma das presas, pode tirar-vos a vida. Lembro-me de haver ouvido cantar um romance antigo que dizia: por ursos sejas comido, como Fávila o afamado. Esse foi um regodo, disse Don Quixote, que, indo à caça de montaria, foi comido por um urso. Por isso, digo, continuou Sancho, que desaprovo que príncipes e reis se ponham em semelhantes perigos e troco de um prazer que, parece-me, nem deveria haver, pois consiste em matar um animal que não cometeu delito algum. Nisso estás enganado, Sancho, respondeu o duque, porque o exercício da caça de montaria é mais conveniente e necessário para os reis e príncipes do que qualquer outro. A caça é a imagem da guerra. Há nela estratagemas, astúcias, insídias para vencer a salvo o inimigo. Padecem-se nela frios enormes e calores intoleráveis. Menoscabam-se o ócio e o sono, corroboram-se as forças, tornam-se ágeis os membros de quem a pratica. Em suma, é exercício que se pode realizar sem prejuízo de quem quer que seja e com satisfação de muitos. O melhor que tem é não ser para todos, como são os outros gêneros de caça, com exceção do de volataria, que também é privilégio dos reis e grãos senhores. Assim, ó Sancho, mudai de opinião e, quando fordes governador, ocupai-vos da caça, e vereis como vos sai um pão por 100. Isso não, respondeu Sancho, bom governador e perna quebrada dentro de casa. Seria bonito se, ao virem atrás dele os solicitantes mortos de fadiga, estivesse ele a se divertir no monte. Em maus lençóis estaria esse governo. Por minha fé, senhor, a caça e os passatempos antes são de ser para os folgazões que para os governantes. O que penso fazer é entreter-me jogando trunfo trucado no tempo de Páscoa e malha aos domingos e dias de festa, pois caçadas e caçoadas não condizem com minha condição, nem combinam com a minha consciência. Preza a Deus, Sancho, que assim seja, porque entre o digo e o faço, medeia um grande espaço. Haja o que houver, replicou Sancho, ao bom pagador não dói o penhor, e mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga, e as tripas levam os pés e não os pés às tripas. Quero dizer que, se Deus me ajuda e faço o que devo com boa intenção, sem dúvida governarei melhor do que um gerifalte. Se acharem que não, ponham-me o dedo na boca e verão se mordo ou não. Maldito sejas de Deus e de todos os santos, Sancho maldito, disse Don Quixote, quando chegará o dia, como tantas vezes já disse, em que te veja expor um raciocínio corrente e concertante sem ter de usar rifões? Deixem vossas grandezas este tonto, senhores meus, que lhes há de moer as almas, postas não entre 2, mas entre 2.000 refrães, trazidos tão a calhar e a tempo quanto lhe dê Deus saúde, ou a mim, se os quisesse escutar. Os rifões de Sancho Pança, disse a duquesa, ainda que mais numerosos que os do comendador grego, nem por isso são menos de estimar. Pela brevidade das sentenças, de mim posso dizer que me dão mais prazer que outros, ainda que mais bem trazidos e acomodados mais a calhar. Com estes e outros alegres assuntos, saíram da tenda ao bosque, e em preparar novas esperas e postos passou-se-lhes o dia. Chegou a noite, não tão sossegada e clara como requeria a época, pois estava-se em pleno verão. Entretanto, o claro escuro que trouxe consigo ajudou muito a intenção dos duques. Assim que começou a anoitecer, um pouco depois do crepúsculo, de repente pareceu que todo o bosque, por todos os 4 lados, se inflamava. Logo se ouviram, daqui e dali, de cá e de acolá, infinitas cornetas e outros instrumentos de guerra, como se passassem pelo bosque muitas tropas de cavalaria. A luz do fogo e o som dos instrumentos bélicos quase cegavam e ensurdeceram
os olhos e ouvidos dos circunstantes, e mesmo de quantos se encontravam no bosque. Logo se ouviram infinitos gritos de incitação semelhantes aos dos mouros quando entram em batalha. Soaram trombetas e clarins, retumbaram tambores, ressoaram pífaros, quase tudo a um só tempo. Tão continuado e rapidamente que não seria dotado de sentidos quem sem ele não ficasse ao som confuso de tantos instrumentos. Pasmou o duque, ficou em suspensa a duquesa, admirou-se Don Quixote, tremeu Sancho Pança e, em suma, mesmo aqueles que estavam a par da tramóia se assustaram. Com o temor, encheram-se de silêncio, quando um postilhão, vestido de demônio, passou defronte ao grupo, tocando em lugar de corneta um chifre oco de desmesurado tamanho, do qual saía um som roufendo e aterrador. Olá, irmão Correio, saudou o duque. Quem sois? Aonde ides? E que gente de guerra é esta que parece atravessar este bosque? A isso respondeu o postilhão, com voz horríssona e desembaraçada. Sou o diabo e vim buscar Don Quixote da La Mancha. A gente que por aqui vem são 6 tropas de encantadores, trazendo sobre um carro triunfal e sem par Dulcinea del Toboso. Ela vem encantada, com o galhardo francês Montesinos, para dar ordem a Don Quixote de como tal senhora se há de desencantar. Se fosseis diabo, como dizeis, a vossa figura mostra, já terias reconhecido o tal cavaleiro Don Quixote de La Mancha, pois o tendes à vossa frente. Por Deus e minha consciência, respondeu o diabo, que não reparei nele, pois trago meus pensamentos tão abstraídos em tantas coisas que da principal aqui vinha me esqueci. Sem dúvida, disse Sancho, esse demônio deve ser homem de bem e bom cristão, porque, se o não fora, não teria jurado por Deus e minha consciência. Portanto, tenho para mim que no próprio inferno deve existir gente boa. Logo o demônio, sem apear-se, encaminhando a vista a Don Quixote, disse: A ti, cavaleiro dos leões, que entre as garras deles te veja eu, me envia o desgraçado mais valente cavaleiro Montesinos, mandando-me dizer-te de sua parte que o esperes no mesmo lugar em que eu te encontrar, pois traz consigo aquela a quem chamam Dulcinea del Toboso, com ordem de dizer-te o que é mister para desencantá-la. E, por não ser para mais minha vida, não há de ser para mais minha estada. Fiquem contigo os demônios como eu e os anjos bons com estes senhores. Dizendo isto, tocou o desaforado chifre, voltou as costas e foi-se, sem esperar resposta alguma. Renovou-se a admiração em todos, e especialmente em Sancho e Don Quixote. Em Sancho, por ver que, a despeito da verdade, queriam que Dulcinea estivesse encantada. Em Don Quixote, por não poder assegurar-se de ser ou não verdade o que passara na cova de Montesinos, estando absorto nesses pensamentos, perguntou-lhe o duque: Pensa vossa mercê esperar, senhor Don Quixote? Como não? Respondeu ele. Aqui esperarei, intrépido e forte, ainda que contra mim venha investir todo o inferno. Pois eu, se enxergar outro diabo e escutar outro chifre como aquele, tanto esperarei aqui como em Flandes. Nisto, cerrou-se mais a noite e começaram a passar muitas luzes pelo bosque, assim como passam pelo céu as exalações secas da terra, e à vossa vista parecem estrelas a correr. Ouviu-se igualmente espantoso ruído, semelhante àquele causado pelas rodas maciças que soem ter os carros de boi, de cujo chiado áspero e contínuo, ao que se diz, fogem os lobos e os ursos, se os houver por onde passam. Juntou-se a toda essa tempestade outra que tudo aumentou, parecendo verdadeiramente que nas 4 partes do bosque se travavam simultaneamente 4 recontos ou batalhas, porque ali soava o bosque que travavam duro estrondo de espantosa artilharia. Acolá se dispararam infinitas escopetas, perto se escutavam as vozes dos combatentes, ao longe se reiteravam os gritos de guerra agarenos. Por fim, cornetas, chifres, buzinas, clarins, trombetas, tambores, artilharia, arcabuzes e, sobretudo, o apavorante ruído dos carros. Formaram, todos juntos, tão horrenda e confusa zoada que teve Don Quixote de valer-se de todo o seu coração para suportá-la. O de Sancho, porém, caiu por terra, dando com ele desmaiado no regaço da duquesa, que o amparou e, com grande pressa, mandou que lhe jogassem água no rosto. Assim se fez, e ele voltou a si, quando já um carro de chiantes
rodas, chegava àquele local. Puxavam o carro 4 preguiçosos bois, todos cobertos de paramentos negros e trazendo atado e aceso em cada chifre um grande círio de cera. Na parte de cima do carro via-se alto assento, sobre o qual vinha sentado o vulnerável ancião, de barba mais alva que a própria neve, e tão longa que lhe passava da cintura. Trajava roupa larga de entretela, negra e, por vir o carro cheio de infinitas luzes, podia-se bem dividir e discernir tudo quanto nele se continha. Guiavam-no 2 feios demônios, vestidos na mesma entretela, com rostos tão feios que Sancho, tendo-os visto, fechou os olhos para os não ver de novo. Chegando, pois, o carro defronte onde se encontravam, levantou-se de seu alto assento o venerável ancião e, de pé, disse em voz alta: Eu sou o sábio Lirgandeu. E passou o carro adiante sem falar mais palavra. Atrás dele veio outro carro semelhante, com outro velho entronizado, o qual, fazendo o carro deter-se com voz não menos grave que o anterior, disse: Eu sou o sábio Alquife, o grande amigo de Urganda, a desconhecida, e passou adiante. Logo no mesmo estilo chegou outro carro, mas o que vinha sentado sobre ele não era velho como os demais, e sim um homenzarrão robusto e de má catadura. Ao chegar, pondo-se em pé como os outros, disse com voz mais áspera e mais endiabrada: Eu sou Arcalaus, o feiticeiro, inimigo mortal de Amadis e Gaula, e de toda a sua parentela. E passou adiante. Pouco distante dali fizeram alto esses 3 carros, e cessou o desagradável ruído de suas rodas. Logo se ouviu outro som, não um ruído, mas a suave sonoridade de uma harmoniosa música, com o que Sancho se alegrou, tendo-o por bom sinal. Assim disse a duquesa, de quem não se afastava nem um pouco e nem por um minuto: Senhora, onde há música não pode haver coisa má. Tampouco onde há luzes e claridades, respondeu a duquesa, ao que Sancho replicou: Luz dá o fogo e claridade às fogueiras, como vemos nas que nos cercam, e bem poderia suceder que nos abraçassem. A música, porém, é sempre indício de regozijo e festa. É o que vamos ver, disse Don Quixote, que tudo escutava. E disse bem, como se mostra no capítulo seguinte.